Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. 10:09 nesse momento. A gente vai começar mais uma série aqui. Eu não avisei vocês, né? Mas durante essa semana, esses 7 dias, a gente vai estar fazendo a nossa série, a jornada, o Salmo 1, o que está escondido no texto original. Se você chegou nesse vídeo agora, neste momento, não me conhece ainda, eu sou Luciana Gomes da Silva, sou autora, bacharel em teologia. Deixa eu pegar o livro ali para vocês, eu estou fazendo uma outra coisa aqui. E é um prazer, né, ter vocês aqui comigo. Eu sou hebraísta também, eu aprendi hebraico, ler, escrever, traduzir, transliterar, tudo isso é o que eu faço aqui e é o que eu trago para vocês, tá? Pronto, deixa eu colocar nos comentários aqui. Se tiver algum comentário, também participe ao vivo, tá bom? Participe comigo aí durante a semana, sempre às 10 da manhã. A gente vai estar aqui nesse ambiente, nesse local, nesse mesmo horário, para falar um pouquinho. Deixa eu só pegar um livro aqui. Antes de compre livros, tá? Deixa eu só achar aqui, esse aqui. Esses são meus livros, tá? Para você que não conhece ainda. O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto. E também tem esse meu livro aqui, Da Porta de Linha até a Nuvem de Glória. São praticamente 300 páginas somente sobre o tabernáculo. E hoje a gente vai falar do Salmo 1. Salmo 1 e o que está escondido no texto original. E a gente vai usar também um pouquinho do que está nesse livro aqui, que é o livro do pastor Adson Belo, pastor e teólogo, que eu comprei em mãos, foi até autografado aqui. Bênção de Deus. E a gente vai estar falando um pouquinho do capítulo 8, a tribo de Asser. E irmã Luciana, o que tem a ver a tribo de Asser com Salmo 1? Isso, vamos fazer essa conexão hoje e você vai ver o quanto é interessante entendermos essa conexão e vermos que sim, né, a Bíblia ela se conecta, ela chega na sua completude, né, ela tem os seus links. Então, Salmo 1, todo mundo já leu, bem-aventurado o homem, né? Ashrei Haish, bem-aventurado o homem. Então, é essa frase que a gente vai usar hoje. Deixa eu colocar no banner aqui para nós. Aproveita aí e Ashrei Haish. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Então é isso aí, ó. Achei raiz, bem-aventurado o homem. Salmo 1, verso 1. A gente já lê, né? Salmo 1, naturalmente, é mais fácil, se dá uma oportunidade para a gente ler na igreja. Salmo 1 a gente vai ler com muita facilidade. Mas poucas pessoas leram esse salmo
no seu original, no hebraico. Algumas traduções trazem bem-aventurado, outras vão trazer mais que feliz. E a gente se contenta, né, com essa informação, mais que feliz. Ser bem-aventurado é ser muito mais que feliz. E por trás de palavras tão simples como bem-aventurado, tem um código ali antigo, tem algo que a cultura judaica vai perceber rapidamente. Uma linguagem que não vai descrever só sentimentos, ela vai descrever também o destino da pessoa. O hebraico não fala do que o homem vive ali no Salmo 1, mas fala como ele se posiciona. E a gente vai ver um posicionamento na vida, tá? E talvez o nosso maior erro não seja, né, o que a gente está fazendo hoje, mas o caminho que a gente está percorrendo sem perceber. As coisas que a gente faz sem perceber. Talvez esse seja o maior erro nosso. E a gente vai ver isso durante essa semana. São 7 dias da série A Jornada, tá? Deus abençoe a vida de vocês. 7 dias, então, nós vamos destravar o texto original do Salmo 1 e revelar o que sempre esteve lá. Então, não é nada novo, né? Não tem nada de novo aqui. A gente só vai pegar o hebraico e vai dissecar ele, vai trazer à tona, mostrar o que poucas pessoas enxergam ou não querem enxergar, e para isso a gente vai usar uma ferramenta bem conhecida, que é o dicionário Strong. Deixa eu pegar aqui para a gente. Lembrando que a apostila, o PDF, né, aqui esse Strong, a gente usa ele para estudar essas palavras hebraicas, tá? Não é sobre Kabbalah, não é sobre Gematria, é sobre estudo real da Bíblia e do que ela tem para nós, tá? Deixa eu colocar aqui um QR Code, né, que eu não coloquei aqui para nós, mas aqui, ó, esse QR Code aqui na tela é para chamar vocês aí para estudar conosco e aprender também a desvendar, né, essas maravilhas que a gente tem no hebraico, e um salmo tão simples vai se transformar bem diante dos nossos olhos através do estudo, tá? Então tá aqui o QR Code para você acessar o nosso combo BBB. Lá no finalzinho a gente fala melhor sobre isso. A gente tem já vários alunos lá. Muito obrigada a todos vocês que confiaram no nosso trabalho e estão participando, sendo nossos alunos aí. Salmo 1. Ashrei Haish, bem-aventurado o homem. Para a gente começar a falar do Salmo 1, a gente vai falar de algo bem interessante. Vamos pensar numa metáfora, vamos pensar numa situação para a gente poder entender o que esse texto está dizendo. Bem-aventurado o homem. E aí o texto segue a sua descrição e a gente vai ver ao longo dessa semana. Mas vamos imaginar agora 2 homens atravessando ali um caminho no deserto. E esses homens estão andando, caminhando por longas e longas horas, e aí um desses homens encontra uma pedra boa para descanso no meio da jornada. Ele diz: olha, aqui já está bom demais, essa pedra tem sombra, tem uma árvore, tem sombra, e aqui está bom demais, eu encontrei a paz, esse caminho tá difícil, tá cansativo, e eu vou sentar aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Finalmente encontrei a paz, uma pedra para sentar e uma sombra. O segundo homem, ele ignora aquela proposta, aquela situação, aquele convite, e continua andando. Ele diz: aqui não é o meu
destino final. Ele continua andando, o tempo passa, ele se cansa, e o sol vem, a noite vem, e aí ele continua caminhando, encontra água, encontra provisão e chega ao seu destino. Cansativo, perigoso, mas ele encontra o que precisa no final da sua jornada e durante a sua jornada. Ele encontra, descansa e caminha. Alguns anos depois encontraram aquele primeiro homem e ele estava ainda no mesmo lugar. Ele não havia se perdido, ele estava no caminho, mas ele estava parado, estagnado e sem vida. Parar, às vezes, não é a melhor opção, mesmo que estejamos aí no... Bom dia para vocês aqui no Instagram. Mesmo que estejamos no melhor lugar. Tem sombra, tem água e é aqui que eu vou ficar. Se eu continuar andando, eu vou me ferir. Se eu continuar andando, eu vou me decepcionar. Se eu continuar andando, e se eu não encontrar? E se o caminho for longo demais? E as renúncias que eu vou ter que fazer? Então, Salmo 1, versículo 1, vem trazer para nós isto. Bem-aventurado o homem. E a palavra hebraica para bem-aventurado tem a ver com consistência, tem a ver com andar constante, tá? Deixa só achar aqui a palavra para nós, tá? A vida, então, não começa com Deus. A vida com Deus não vai começar num lugar, ela vai começar caminhando. E o apóstolo Paulo vai trazer isso também, na metáfora do caminhar, e a gente vai deixar para falar sobre isso amanhã, sobre Paulo. Paulo também fala sobre isso. A palavra bem-aventurada aqui, anote aí, Ashrei raiz, é a palavra Esher, do hebraico Strong 835, que ela vem da raiz hebraico 833, a palavra achar, e significa andar, prosseguir de forma reta, avançar, tá? Movimento contínuo. Então, bem-aventurado não vai descrever um estado emocional do homem. Bem-aventurado aqui vai falar daquele que não para, daquele que não se prostra. E o texto continua dizendo isso, Salmo 1, mas a palavra inicial, Ashrei, a palavra Esher, tá? É prosseguir, avançar e andar em linha reta. Ainda tem isso, né? Não se desviar. O hebraico tem muito dessas coisas, né? Aquele que erra, aquele que peca, aquele que se desvia do caminho, tá? Então o texto está dizendo: feliz é quem está andando corretamente, quem está em movimento e em direção correta, na direção certa, tá? Não é feliz aquele que chegou num patamar e se encontra ali e se estagna ali, tá? A palavra asher, esher, tá? Esher. Está no plural, né? Ela é um plural e indica uma sequência de passos. É como se o texto dissesse: feliz é aquele que constrói a sua vida num movimento, indo em direção a, né? O apóstolo Paulo vai falar também sobre isso, e hoje eu quero trazer só um pano de fundo aqui para nós, para a gente entender um pouquinho o que o Salmo 1 está dizendo, tá? A felicidade, então, é composta de jornada, de trajetória. Tá? É uma jornada, o caminho do deserto, a jornada do deserto. Isso é um dia a dia, né? Isso é constante.
E esse livro que eu falei para vocês aqui, que é um livro bem bacana também, que vocês encontram na internet, do pastor Adson Belo, que o meu está autografado aqui, que eu comprei pessoalmente, uma mensagem que ele prega, e ele fala aqui da tribo de Asser. A tribo de Asser, que é extremamente ligado com a raiz daquilo que a gente tem, que eu já falei para vocês, com a ideia de achar, com a ideia de caminhar. Não é apenas algo momentâneo, mas é uma percepção de caminhar. Veja bem, 2 textos bíblicos que falam da tribo de Asser e que vai fazer muito sentido para nós dentro dessa conexão com o Salmo 1. Veja bem, Gênesis capítulo 30, versículo 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. E Lia então disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão, eu sou feliz, e deu o nome a ele de Aser. Então elas dirão, né, eu sou feliz, e a palavra feliz aqui é a mesma palavra para o nome de Aser, ou Asher. E mais tarde, lá em Deuteronômio 33, 24, Aser é descrito não só como feliz, mas alguém próspero e que mergulha o pé no azeite, mais uma vez fazendo essa conexão que a Bíblia traz muito bem, que é a conexão com essas palavras assim do nome da pessoa, o seu destino e tudo mais. Deuteronômio 33, 24. Deixa eu ler aqui. E de Aster disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal teu calçado, a sua força seja com os teus dias. Uma bênção aqui de Moisés para Aser, e ele fala, ele mergulha, ele banha seu pé no azeite. Então a bênção não está desconectada aí com o caminho, não está desconectada com aquele que anda. Irmã Luciana, o que tem a ver essa tribo de Aser e os Salmos? Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês, que eu falo para vocês, gente, tudo, que vocês vão ver o quanto a Bíblia é gostosa de ser estudada. Eu vou abrir um mapa aqui de Israel. Aí. E vou mostrar algo aqui bem bacana. Veja bem que a tribo de Aser está cá no norte, lá em cima. Bem acima aí. Monte Carmelo, né, faz parte desse território, perto de Naftali, perto de Manassés, tá? Então tem algumas conexões aí com o Monte Carmelo, tem a ver com o caminho também. E o que tem essa tribo de importante para nós? É a região de Aser, no norte de Israel, extremamente fértil, especialmente para a produção de azeite, tá? Então, era símbolo econômico, territorial, estava rota marítima, tá? Provisão, riqueza, unção também vai falar, azeite, né? Vai falar de unção, vai falar de cura. E quando fala mergulho o teu pé, Acer, mergulho o teu pé, não é só ter o azeite, é ter abundância, né? É andar com abundância. O pé vai falar de andar, de trajetória, de caminho, tá? Abundância e favor, prosperidade, terras férteis, clima ideal para oliveiras, rota comercial. E nessa tribo de Acer, aqui no norte de Acer, tem o Monte Carmelo. Também vai falar de caminho, mas vai falar de Israel cocheando em 2 caminhos. Vai falar de Elias dizendo, olha, até quando vocês vão cochear em 2 caminhos? Então, a Bíblia faz essas conexões relevantes, tá?
Mas aqui também entra um ponto interessante para a gente falar aqui, estudando, né, a Bíblia, mas também um ponto desconfortável. Asser não é uma tribo conhecida por grandes feitos militares ou por sua liderança. Eles tinham abundância, prosperidade, mas lá em Juízes, capítulo 1, versículo 31 e 32, vai dizer algo bem curioso para nós. Quando eles tomam posse da terra que Josué compartilha, reparte ali a terra, versículo 31, diz que Josué, aí diz, tampouco Aster expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem o de Alabe, nem de Acazibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. O que é isso? As cidades. Eles não expulsaram os inimigos, os moradores, mas os asseritas, os da tribo de Asser, versículo 32, Juízes 1, 32, habitaram no meio dos cananeus. Os cananeus que habitavam lá, eles não os expulsaram. Então, apesar da abundância que viviam, tinham riqueza, tinham território, tinham potencial, eles não expulsaram completamente os cananeus da terra. Tá? E aí a gente vê esse povo lá no Monte Carmelo depois tendo que decidir quem que vocês querem servir. O erro foi lá atrás. Vocês não expulsaram esse povo, você não tirou a influência desse povo do meio de vocês. Vocês têm potencial, seus pés estão mergulhados na abundância, no azeite, vocês sabem andar, não são na pureza, mas vocês não decidem, vocês estão divididos entre dois caminhos, e quando a gente tem dois caminhos para andar, a gente não chega a lugar nenhum. E já dizia Alice, no País das... Bom dia para vocês aqui no Instagram. Alice no País das Maravilhas, né? O Coelhinho pergunta, Alice, tem dois caminhos, para que lado você quer ir? Ela, não sei. Ele falou assim, mas se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos onde queremos chegar e não é qualquer caminho que vai nos servir, tá? Uma tribo, então, abundante e que, mesmo assim, viveu abaixo do seu propósito, tá? Por quê? Porque escolheram, porque decidiram, porque não expulsaram os cananeus da terra. E a ordem era clara, expulsem, a terra é de vocês, mas não fizeram, tá bom? Então, Asser, que vem da raiz aí de felicidade, é uma das áreas mais prósperas da terra prometida. E também aparece uma mulher da tribo de Asser lá com Jesus. Irmã Luciana, com Jesus, tem alguém da tribo de Asser? Tem Lucas 2, 36. Gente, essa apostila vai para vocês depois, lá na aula 7, no domingo. E a gente vai ficando ao vivo aqui de hoje até domingo, sempre às 10 da manhã, tá? Aqui no Instagram e no YouTube também. A gente vai falar do Salmo 1, série A Jornada. Eu estou só dando uma introdução aqui para a gente, tá? Lucas 2, 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia, versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jesus. Então, ela vê Jesus. Era da tribo de Asser, uma idosa, viúva, dedicada ao templo, vivia em jejum e oração, e foi uma das primeiras pessoas a reconhecer o Messias. Isso é poderoso, tá? Mesmo sendo uma tribo aí pouco destacada historicamente, dela sai alguém, né, com sensibilidade espiritual extrema para entender e perceber o Messias.
Tá bom? Então, Salmo 1, verso 1. Esser, Ashrei, raiz, bem-aventurado o homem. Esher vem da palavra andar, caminhar, vem da palavra também felicidade, prosperidade. Tá? Algo, no nosso pensamento moderno, parece algo que sentimos quando está tudo bem, né? A felicidade, como eu dei o exemplo para vocês lá do homem que caminha e no momento ele encontra uma sombra e se senta. Mas a felicidade também é evidência de direção, é saber que você está no caminho certo, que esse caminho vai te levar a algum lugar. Não é sobre estar confortável, é sobre estar alinhado no caminho correto, caminho reto. Não é sobre parar e aproveitar, né? É sobre decidir, escolher, tomar decisões corretas. Né? Às vezes precisamos decidir, né? O que fazer. Posicionamento. Salmo 1 não começa falando de emoções, mas de posicionamento. Eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir podcast, e tem o podcast Alma Talks com a Lucielena Galvão, e ela estava entrevistando uma moça chamada Sara Zara. É uma moça que faz tranças, e ela falando que nessa sua trajetória de sucesso no Instagram, e arrastando ali um grande número de seguidores, ela diz que foi criada com um pai e uma mãe cristãos de verdade. O pai dela era tesoureiro da igreja. E essas histórias vão se conectar. Ela diz que foi chamada para divulgar aquele jogo de aposta, né, as bets, e ofereceram para ela mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão por mês, mensal. Aí disseram, olha, a gente vai colocar o dinheiro na sua conta, você faz um mês e vê se vai ser bom para você. Diz ela que precisava do dinheiro. E nesse tempo ela lembra do pai dela. Teve um momento que estava passando por necessidade de alimentos, era uma criança, né? O pai ali cuidando do dinheiro da igreja, a mãe dela falou assim, pega do dinheiro da igreja, do dízimo, para comprar as coisas para a gente, depois a gente repõe, pega do dinheiro do dízimo e usa. Ele disse, Deus vai prover para nós o almoço, Deus vai prover para nós o alimento, e não tocou no que era de Deus ali. E passou alguns momentos, uma vizinha chama na porta, olha, eu ganhei uma cesta básica aqui da minha patroa, eu não preciso dessa cesta básica, vocês querem essa cesta básica? E tinha tudo que eles precisavam para passar o mês. E ali ela percebeu que precisava ser honesta, de que precisava ter moral, né, ética na vida. Então ela não aceita aquele 1 milhão, porque ela lembra de seu pai, eu não posso fazer errado, né, porque a fé, né, Deus pode restituir de outra maneira. Então esse é o que a gente pode falar de caminho, né? Qual caminho a gente está andando? Qual caminho a gente escolhe andar? Qual caminho a gente escolhe pisar todos os dias? Porque esse caminho que vai nos levar para algum lugar. Muitas pessoas esperam sentir. Eu preciso sentir para começar. Se você está no caminho certo, é só andar, né? É só seguir. Não tem a ver com sentir, não tem a ver mais com sentimento. Tem a ver com andar e fazer correto, né? E essa foi a nossa introdução. Eu espero que tenham gostado. A gente está falando sobre Salmo 1, né? A jornada, a série A Jornada. E se você quer aprender também, acessar esse nível de profundidade aí que a gente falou hoje,
sobre... Deixa eu achar. Deus é bom. Deixa eu colocar aqui. Sobre andar no caminho certo. Deixa eu colocar a palavra aqui do Salmo 1:1 para nós em hebraico, para você que quer escrever. A palavra é essa. Esher. Aleph, Shin e o Resh. Esher. Deixa eu só conferir os nikuds aqui para escrever certinho. Esher. Strong, hebraico. Isso. Mudança. Ok. Fica, Senhor, é Shir. Escher no Strong 835. Escher, feliz ou aquele que anda no caminho certo, próspero, bem-aventurado, né? Tudo isso dentro dessa palavra, né? Aquele que decide caminhar. E aí a gente tem esses segredos aí nessa primeira palavra que a gente viu hoje, tá? O que mais? Vou fazer uma recapitulação aqui para a gente, acho que é bem isso mesmo. E se você quer aprender também a acessar, a escrever, né, o hebraico, a entender essas raízes hebraicas, como elas se conectam com outras palavras, por que se conectam com outras palavras, eu tenho preparado aqui o combo BBB, Base Busca Bastidores, por R$ 37,00. Não é uma mensalidade, é um valor fixo, tá? É um caminho direto aí para você destravar o hebraico bíblico, começar a enxergar a escritura com outros olhos. Tá? E vem comigo aí nesse Salmo 1, durante esses 7 dias, para você ver como que a gente vai estudando e entendendo as coisas através desse hebraico. Quer me procurar nas redes sociais, no Instagram, Luciana Mais Hebraico, tá? O Salmo 1, nessa aula 1, começa falando de quem anda corretamente, mas amanhã a gente tem mais profundidade, tem um padrão silencioso que pode interromper esse movimento, a gente vai ver amanhã. Ele não vai começar com grandes erros, catástrofes, mas com coisas quase imperceptíveis. Então, amanhã vai ver alguns estágios escondidos aí que podem estar definindo algumas coisas na nossa vida e que a gente
crer, ter certeza aí que Deus é que está fazendo, e pode ser que não seja, pode ser que somos nós mesmos que estamos buscando, assim como Aster, a tribo com grande potencial, mas alguma coisa nos impede, alguma coisa pode estar nos barrando, nos bloqueando de viver, né, o que Deus tem para nós. E a gente vai conectar um pouquinho também amanhã com a metáfora do andar do apóstolo Paulo. Então a gente deu uma pequena introdução. Amanhã a gente volta falando sobre a jornada, Salmo 1, desvendando aí o que o texto original tem para nós, e nos vemos amanhã às 10 da manhã.